Agora, a gente vai para o nosso quarto tema, e esse quarto tema é para falar sobre fórmulas básicas. Então, para ilustrar, eu peguei aqui 4 valores, o valor 1, 2, 3 e 4, e aqui nas células B1, B2, B3 e B4 eu coloquei 5, 15, 10 e 20. Bom, vamos começar então na célula F1, fazendo uma soma desses valores. Eu poderia usar um sinal matemático, que é o sinal de mais, ou eu poderia usar uma fórmula, que é a fórmula soma. Nesse caso aqui, independente de eu usar o operador matemático mais ou usar a fórmula soma, eu sempre tenho que começar colocando o sinal de igual. Então, o sinal de igual é a primeira coisa que eu faço. E aí, vamos começar pelo maisinho, então. Quero somar 5 mais 15. Clico aqui na célula onde eu tenho 5, que é a célula B1, coloco o sinal de mais e clico agora na célula B2, onde eu tenho 15. B1 mais B2 dá 20. 5 mais 15 dá 20. Repara que se eu mudar o valor de 5 para, por exemplo, 2, ele automaticamente, quando eu aperto Enter, já muda aqui para 17. E se eu mudar para 5 novamente, ele volta para 20. Então, esse cálculo, tanto de operações matemáticas quanto de fórmulas no Excel, ele é feito de forma automática. Mudei um valor, mudou o resultado. Se eu mudar o 15 para 20, ele muda também. Se eu mudar o 15 para 30, ele muda também. Então, a outra forma de fazer isso seria usando a fórmula soma, igual SOMA, igual soma, e eu abro parênteses. Repara que eu nem me preocupo em colocar em maiúsculo, minúsculo, porque o próprio Excel, no final, já faz esse ajuste fino para mim. Então, igual soma, e como que funciona a fórmula soma? Bem simples. Eu seleciono as informações, por exemplo, B1, B2, B3 e B4. Como é que ele mostra isso para mim? De B1 até B4. Esses 2 pontos no Excel significa até. De B1 até B4 eu vou somar todo mundo. 5 mais 30 mais 10 mais 20 dá 65. Então, ele já faz a continha aqui para mim. E repara o seguinte, se eu chegar aqui na célula F1, onde aparece 65, e apertar com o meu teclado F2, então se eu apertar F2 no teclado, 3, 2, 1, apertei, ele para de me mostrar o resultado e me mostra a fórmula que está por trás daquele resultado. Então, eu estou somando de B1 até B4. Bom, vamos lá, para a próxima, subtração, coloco o sinal de igual e agora eu faço uma subtração. Então, quero fazer, por exemplo, 30 menos 10. Então, seleciono aqui na célula B2, onde eu tenho 30, menos, agora eu clico aqui na B3, onde eu tenho 10, e vai aparecer ali o número 20. 30 menos 10 é 20. Ah, João, mas eu poderia colocar por extenso, ao invés de escrever B2 menos B3, poderia colocar B2 menos 10? Sim, você poderia fazer isso. Você pode fazer um mix de números e de células. Só que qual é o problema? Se você chegar aqui e mudar esse valor de 10 para 5, repara que essa fórmula não muda. Então, é sempre importante você usar valores, usar células para conseguir fazer esse cálculo, para ele ficar mais automático. Então, ó, agora eu mudo para 10 e esse cara aqui muda. Se eu mudar para 15, repara que ele muda de novo. Divisão, sinal de igual, e aí eu quero dividir agora 30 divididos por 15. Então, clico no B2, a divisão eu faço com barra de divisão e clico aqui na célula B3. 30 divididos por 15 dá 2. Lembrando que subtração e divisão não tenho fórmulas do Excel para fazer esses cálculos. Subtração e divisão, eu tenho que usar os operadores matemáticos, que são menos e barra de divisão, respectivamente. A soma, eu posso usar o mais ou posso usar a fórmula soma. Multiplicação, eu posso usar ou o asterisco, esse sinal aqui ó, é o sinal de multiplicação no Excel, ou posso usar uma fórmula chamada multi. Então, se eu quiser multiplicar 5 vezes 30, 5 vezes 30 dá 150, né? Então, ó, sinal de igual, clico em B1, asterisco 30, e aí, se eu der Enter, ele vai mostrar ali 150. Agora, se eu quisesse fazer essa mesma conta usando a fórmula multi, ao invés de usar o asterisco, eu faria igual, multi, e aí seleciono os dois. Se eu selecionasse, por exemplo, 5, 30 e 15, ele ia fazer 5 vezes 30, que é 150, e 150 vezes 15, que é 2.250. Se eu quisesse mudar, era só clicar no F2 e aí fazer o ajuste para ver exatamente o que eu quero. 5 vezes 30, está lá 150, e repare que eu fiz isso, ó, colocando o mouse na extremidade e mudando a minha seleção. Então, eu consigo mudar a seleção, ó,
E agora eu quero fazer 5 vezes 30 vezes 15 vezes 20. Ó, botei o mouse nessa quininha, mudei a seleção, dei Enter, ele muda aqui o valor. Média igual média, ele faz uma média aritmética. Então, seleciono os valores 5, 30, 15, 20, ele vai fazer uma média para mim. Igual média, repara que tem que ter acento agudo no E. E deixa eu te dar uma dica, você colocou M e E com agudo no E ali. Agora, ao invés de escrever até o final, o D, o I e o A, você simplesmente pega o seu teclado e aperta Tab, que é essa tecla que fica em cima do Caps Lock no seu teclado, uma setinha para cada lado, é o Tab. Apertou o Tab, ele já coloca até o final, abre parênteses, coloca em maiúsculo, seleciona as informações, quando você der Enter, ele te mostra aqui qual é a média entre esses valores. Então, a média entre 5, 30, 15 e 20 é 17,5, é uma média aritmética. E máximo e mínimo igual máximo, agudo no A. Tab, já escreveu até o final, colocou em maiúsculo e abriu parênteses. Essa tecla Tab é muito boa. Seleciona os valores, ele vai te dar o maior valor entre todos os selecionados. O valor máximo, nesse caso aqui, é 30. E mínimo, com agudo no I, ele vai te dar o menor. Seleciona os valores, o menor entre esses caras aqui é 5. Então, a gente aprendeu aqui as 7 fórmulas, na minha opinião, mais básicas do Excel. Mas não adianta nada você querer aprender uma coisa mais complexa se não tiver a parte mais básica muito bem interpretada e entendida. Nas próximas 4 aulas, fórmula C, fórmula PROC-V, fórmula Conte6 e fórmula Soma6. 4 fórmulas super, mega, ultra importantes do Excel que certamente vão estar presentes numa prova, num teste de Excel. Então, presta muita atenção para não ficar perdido e vamos para a próxima aula para a gente aprender a fórmula C do Excel.